Vai. Aí a gente precisa achar um código que de fato faz alguma coisa, né? Então, make OpenAI client, de repente isso aqui faz alguma coisa. Não, isso aqui retorna um builder.build. O que que esse builder aqui retorna para mim? Vamos ver, builder.build retorna um OpenAI client. A gente achou OpenAI client. A gente vai ter então um client. Esse client vai ser passado por um chat service, né? Aí o que que meu service faz? O service tem uma função de ask. É essa função que vai ser utilizada. Hoje a gente vai ter o vídeo mais fácil do mundo. É um vídeo que eu vou abrir aqui, eu posso só falar que orientação a objetos é ruim, e eu vou ser aplaudido por muita gente, porque muita gente também não gosta de orientação a objetos. Sinceramente, é só isso que eu preciso fazer. Agora, isso não agrega nada pra ninguém na minha visão, tá? Eu tenho uma visão sobre orientação a objetos, então eu vou fazer um vídeo altamente opinativo. Certo, esse vídeo aqui não é um vídeo teórico acadêmico muito profundo. Quando eu falei no passado sobre, sei lá, concorrência e paralelismo, era um vídeo mais acadêmico, era um vídeo mais baseado em fatos. Isso aqui é um vídeo baseado em opinião, um vídeo baseado em vibes, um vídeo baseado nas minhas vibes sobre programação orientada a objetos. A opinião que eu vou defender aqui e os argumentos que eu vou mostrar aqui são o seguinte, né? Primeiro que orientação a objetos é mal ensinado, não é ensinado de uma forma que eu acho adequada. Vou defender também que o OOP é mais utilizado do que deveria, né? O OOP, no caso, programação orientada a objetos. Vou defender que o OOP é mal utilizado, não é utilizado necessariamente de uma forma adequada, mas, em última instância, eu também vou defender que orientação a objetos é útil e que ela deve ser aprendida. Isso aqui a gente vai poder discutir se seria um mundo melhor se a gente fizesse tudo de maneira puramente funcional, talvez fosse, mas a realidade é que, hoje em dia, da forma como as coisas estão colocadas, da forma como as coisas são, você precisa saber orientação a objetos para você ser um programador que consegue se encaixar em várias empresas. Se você não souber orientação a objetos, você, na maioria das empresas, não vai ser um bom programador. Antes de começar aqui minha rant, eu preciso falar da patrocinadora do canal, a High Globe, e o que era bom ficou ainda melhor, tá? Quando que você vai querer usar a High Globe? É muito simples, eu acho que todo mundo que é PJ e recebe em dólar deveria usar a High Globe, porque na minha opinião, é a melhor empresa do mercado, a melhor solução do mercado para fazer isso, para você receber seus dólares dos Estados Unidos e trazer eles para sua PJ no Brasil. Por que que é melhor? É rápido, é um saque via Pix. É barato, e por barato eu quero dizer que é quase de graça. Se você viu meus vídeos antigos, né, eu falava que era 0,5% a taxa, ficou menor ainda, agora é 0,3%. Nesse 0,3% não incide IOF, então sim, essa aqui é a taxa final que você vai pagar. Cara, não faz diferença nenhuma. É virtualmente zero isso daqui. É seguro, né, eles vão ter um seguro anti-perdas aqui até 20 mil dólares. É versátil, você vai poder pegar esse dinheiro na High Globe mesmo, transformar isso num cartão de crédito pré-pago e usar esse cartão de crédito pré-pago em dólares. E é lucrativo. Se você ativar o High Globe Earn, a sua conta High Globe vai render até 3% ao ano. Como assim? Deixa eu te mostrar. Tô aqui na minha conta, né? Augusto Miranda Galego, sou eu. Eu venho aqui no meu dashboard da High Globe, tá? Eu consigo ver aqui que eu tenho 35 dólares que eu já ganhei só pelo fato de deixar meu saldo na High Globe rendendo. 35 dólares dá quanto? Vamos calcular aqui. Pela própria High Globe, né? Na cotação de hoje aqui, cotação oficial. Consegue ver aqui o spread, aquele 0,3% que eu falei, né? Se a gente ver aqui 35 dólares, se eu fizer esse saque no valor de hoje, tá em R$ 193. Clica no link na descrição, vem abrir tua conta na High Globe e usa o cupom AUGUSTO20 para você ganhar 20% de desconto nos 3 primeiros meses. Bom, orientação a objetos começou a ganhar força nos anos 80 com a linguagem Smalltalk. Por que isso aconteceu, né? Quais eram as condições que permitiram com que isso aqui acontecesse? Existem diversas discussões sobre por que orientação a objetos ganhou força. Eu não vou entrar muito nesse mérito de analisar o porquê que ela ganhou força. A gente vai tentar se ater um pouco ao como ela é no mundo real e como isso aqui é de fato utilizado nas empresas, né? Existem alguns diferentes paradigmas da programação. Eu posso fazer um vídeo entrando em detalhes sobre eles, o que vai ser um vídeo bem legal. Que a gente tem OOP, né? Programação orientada a objetos. A gente tem funcional. A gente tem procedural. E a gente vai ter também imperativo e declarativo. Existe um certo overlap nessas coisas, né? Eu posso fazer código que é orientado a objetos e também imperativo. Mas enfim, não é um vídeo sobre isso. Até os anos 80, a gente tem amplamente falando um software que é dominado pelo paradigma procedural. Procedural é aquilo que é interpretado hoje em dia, né, como meio que um go horse, assim. Tipo uma receitinha de bolo ali que... Procedures, certo? O computador vai executando procedures. Conforme as demandas de software foram crescendo, conforme os softwares foram crescendo, conforme a complexidade foi crescendo, foi se criando uma necessidade cada vez maior de encapsular essa complexidade. Um exemplo super simples de encapsulação, de encapsular, é que, por exemplo, quando você hoje em dia, na sua aplicação de JavaScript, vai fazer um request, você não precisa definir exatamente quais portas vão ser abertas, qual protocolo de comunicação vai ser utilizado
executado, o que vai estar acontecendo no hardware de fato. Você tem uma abstração para isso, que no Node vai ser o Node Fetch, ou você pode usar o Axios também. E essas aqui são abstrações para se fazer requests, para se fazer requisições. Junto a isso, né, imagina que a gente tem um método main aqui, e não é nada razoável a gente imaginar que todo o nosso código vai ser escrito em um único método, em linhas assim, que vão executando tarefas, e aqui no meio a gente vai ter if-elses e go-tos, e a gente vai executar tudo que pode ser executado dentro desse método main com if-elses e go-tos. Provavelmente, tá? Com uma linguagem simples. Cara, eu não vou fazer essa afirmação de forma categórica porque eu não tenho certeza se isso é verdade, mas eu acredito que seja possível você fazer quase qualquer tipo de programa com apenas um método main, if-elses e go-tos e variáveis e cálculos, enfim. Você consegue fazer tudo em um único método, em um único arquivo, você não precisa nem quebrar isso para arquivos diferentes, mas esse código aqui não é um código razoável. Isso daqui talvez hoje seja a maneira mais rápida de entregar o seu software, mas no longo prazo, você sabe que isso daqui não vai escalar, você sabe que você não vai conseguir dar manutenção para isso daqui. Se a gente tiver um método main com, sei lá, 15 mil linhas, eu dou esse método main para outro programador e eu falo, conserta aí o gerador de PDF. Cara, não vai sair nada, vai demorar uma semana para a pessoa encontrar o gerador de PDF no meio das 15 mil linhas. Então eu preciso de algo, eu preciso que alguma coisa exista que vai abstrair um pouco dessa complexidade e que vai separar, né, fazer ali o separation of concerns, a separação dos objetivos de cada coisa. Então se eu tenho aqui a parte que vai gerar PDF, eu vou abstrair isso daqui que eu tenho no meu código, transformar isso daqui em um gerador de PDF, e aqui no meu código eu vou de alguma forma invocar esse gerador de PDF, né? Isso aqui está compreendido. A necessidade de encapsular e de criar abstrações existe. Inclusive eu consigo argumentar com muita facilidade que o que um bom programador faz é criar boas abstrações. Na minha visão, com a cabeça que eu tenho hoje em dia, certo? Um programador programador qualquer é um programador que resolve problemas. Um bom programador é um programador que vai estar criando boas abstrações. Porque eu criar um software que resolve o problema de um cliente, ok, é muito legal, mas se eu só pensar no cliente, né, se eu só resolver o problema do cliente, eu posso estar gerando problemas para a empresa que está gerando o software que resolve o problema do cliente. Então, se eu consigo resolver o problema do cliente e eu consigo resolver o problema dos outros programadores, aí eu me tornei alguém que é referência. Criar boas abstrações é difícil, se não talvez impossível. Em vários momentos da história, existiu uma tentativa por grupos, às vezes acadêmicos, às vezes até não acadêmicos, de se criar abstrações que fossem tão boas, mas tão boas, que a gente não precisasse recriar essas abstrações nunca, que a gente não precisasse recriar essa roda. Certo? Em vários momentos da história da programação, foi tentado chegar num ponto em que programar seria basicamente como empilhar Lego. A gente tentou, de repente, chegar num mundo onde eu poderia só dar, sei lá, npm install PDF Generator, e esse PDF Generator vai ter tudo que eu possivelmente posso querer sobre gerar PDFs de uma maneira fácil, compreensível, acessível. Mas isso daqui, o desafio de criar boas abstrações, é um desafio que se torna quase que impossível, porque a gente vai ter aqui a Law of Leaky Abstractions, a lei das abstrações que vazam. O que é isso daqui, né? O que isso daqui quer dizer pra gente? Toda abstração, independente do quão boa ela seja, independente do quão perfeita eu tenha criado essa abstração, vai vazar em algum momento. Em algum momento, essa abstração vai dar problemas, muito provavelmente por falta de oversight, de... Como é que chama foresight em português? Sei lá. Por falta de conseguir visualizar o futuro dos programadores que criaram a abstração, ou então por coisas que estão totalmente fora do nosso controle. Por exemplo, quando eu dou um node fetch, né, quando eu dou um fetch aqui para fazer uma requisição para outro servidor, cara, pode dar problema com o cabo de internet, certo? Computadores são física e química. O fetch pode falhar porque deu problema no cabo de internet, pode falhar, softwares podem falhar por causa de segfault, por causa do hardware sobre o qual eles estão rodando. Cara, podem vir raios gama e flipar bits no seu software e causar bugs. E no momento que a abstração falhar, no momento que uma abstração vazar, quando isso daqui acontecer, quando a abstração não funcionar da maneira que era para ela funcionar, ou quando a gente não conseguir estender essa abstração para cobrir o nosso caso de uso, é aí que a gente vai precisar de alguém que entenda o que está abaixo dessa abstração, o que está acontecendo realmente. Outro desafio de criar uma boa abstração é que a gente não sabe necessariamente o que a gente precisa, a gente não sabe necessariamente o que a gente vai precisar, né? Eu dei o exemplo de um gerador de PDF. Se você abrir qualquer linguagem, procurar por libs naquela linguagem, você vai encontrar pelo menos 30 geradores de PDF diferentes, que funcionam de maneiras diferentes, que aceitam parâmetros diferentes, configurações diferentes e que geram PDFs de maneiras diferentes. Existe aqui um problema conceitual do que constitui um gerador de PDF. Quais são os parâmetros que um gerador de PDF recebe, como que a gente manipula ali o formato, a ordem das coisas no PDF, o layout para ficar bonitinho. Por quê? Se eu precisar manualmente definir onde cada pixel num PDF vai,
eu não preciso de uma abstração, certo? Se eu tiver uma abstração é porque eu quero abstrair certas coisas. Quais são as coisas que eu quero abstrair? Como que eu faço? O posicionamento do texto, o alinhamento do texto. Todas essas decisões são decisões muito difíceis que para fazer uma boa abstração eu preciso de um domínio, eu preciso de um mapa mental muito bom de qual que é o desafio a ser resolvido. O que nos leva à orientação a objetos. Eu espero que você concorde comigo de que é muito, muito, muito difícil fazer boas abstrações. Isso aqui não vai ser uma crítica à orientação a objetos do jeito certo, como foi concebido na academia. Tem um outro vídeo que eu posso fazer que seria bem legal, que seria um vídeo te explicando que você não odeia orientação a objetos, tá? Você não odeia nem o Java, inclusive, você odeia a cultura que foi criada em cima do Java. Eu posso fazer um vídeo te explicando que a linguagem mais orientada a objetos que existe é Golang, e é curioso que eu vejo muitas pessoas que dizem que odeiam orientação a objetos, que amam Golang, e na verdade eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Eu digo que eu odeio orientação a objetos e eu adoro Golang. Porque a crítica que eu tô fazendo aqui não é uma crítica à orientação a objetos da academia, da faculdade. Quer dizer, é uma crítica a como a faculdade te ensina orientação a objetos, não é uma crítica à orientação a objetos per se. Existe algo de muito útil à orientação a objetos que é difícil para muitas pessoas admitirem, tá? Principalmente a galera mais do lado funcional. Dentre as coisas mais importantes que um software faz, vamos colocar assim, é fazer computação, é calcular coisas, é gerar coisas, certo? Se você tem um gerador de PDF, ele gera PDFs. Se você tem um software que calcula imposto, ele calcula imposto. Mas também é gerenciar estado. A gente tem que fazer computação, a gente tem que gerenciar estado. Pô, o que isso daqui soa para mim? Soa como uma classe que tem atributos. Atributos fazem o gerenciamento de estado e tem métodos. Métodos fazem computação. Me parece perfeitamente adequado que orientação a objetos seja um ferramental adequado para resolver muitos dos problemas que a gente tem na computação, para fazer muitas das coisas que a gente quer fazer. E eu não acho que tá errado, eu acho que isso daqui tá adequado. Se a gente partisse desse pressuposto aqui, a gente tentasse entender quais são as computações que a gente precisa fazer, né? E qual estado precisa ser mantido, certo? Se a gente parte desse pressuposto de entender a nossa demanda de fato, e a partir desse entendimento da nossa demanda de fato, a gente deriva quais abstrações vão ser úteis e abstrações agora a gente pode sim transformar elas em classes e objetos, a gente teria algo que eu acho até que pode ser maneiro, eu acho até que pode ser legal, e eu trabalhei numa empresa em que a gente tentava fazer isso com orientação a objetos, e foi uma boa codebase. No geral, era uma codebase bem adequada para se trabalhar. O problema me parece que a gente não faz isso, a gente não tá pensando nessas linhas, a gente tá pensando numa linha muito diferente. Nos é ensinado, ou pelo menos me foi ensinado, de que a gente vai meio que modelar o mundo como ele é, e a partir do modelamento perfeito do mundo como ele é, a gente consegue derivar nossas abstrações, e tendo as abstrações perfeitas, a gente consegue fazer o que a gente quer fazer. Então, aqui é um exemplo que eu vi compartilhado no Twitter esses dias. Beijo, povo, tamo junto. Em que um carro vai ter 4 rodas, cada uma dessas rodas vai ter um pneu, uma suspensão, um eixo. Cada um desses pneus vai ser feito de borracha. A borracha ela é feita de carbono e hidrogênio, que vão herdar da classe átomo. Carbono e hidrogênio, logicamente, vão ter elétrons, prótons e nêutrons, que vão ter quarks. Você entendeu a pegada? Eu não sei o que o nosso software aqui tá querendo fazer, mas seja o que for que isso daqui é, a gente não tá partindo do pressuposto que existe um problema a ser resolvido. A gente tá partindo do pressuposto que existe algo no mundo real que precisa ser perfeitamente modelado. Seria mais ou menos como se a gente estivesse pensando em tem algo que eu preciso modelar contra tem algo que eu posso computar. Essa abordagem de orientação a objetos que eu falei, em que a gente vai tentar modelar problemas do mundo real, vai ter todos os problemas inerentes de abstrações, certo? Que abstrações vazam e etc. E ela vai ter um problema a mais também. Esse problema a mais é que software não é mundo real. Novamente, não é uma crítica ao OP, não é uma crítica à existência de classes, métodos, atributos, etc. É uma crítica a como a gente está lidando com os problemas. Na sua aplicação, vão precisar ser refletidos os problemas que você quer resolver, vai precisar ser refletido aquilo que você quer computar. Imagina o seguinte, imagina que a gente tem uma aplicação para uma veterinária, certo? A gente tem uma empresa aqui veterinária que aplica vacinas em animais, aí eu preciso ter os agendamentos dos animais e tal, né? E na minha empresa veterinária, eu vou ter uma classe animal. Dessa classe animal, eu vou ter aqui um gato modelado, eu vou ter aqui um cachorro modelado. Tudo isso aqui vão estar em arquivos diferentes, com interfaces e com herança, ou polimorfismo, ou o que quer que seja. Porque, lógico, né, foi nos ensinado que, bom, tudo que um cachorro e um gato compartilham vai ser aqui de animal. O que difere num cachorro e num gato vai ser aqui específico do gato, específico do cachorro. Mas, em última instância, o que a gente precisa se perguntar é: essa abstração, a quantidade de coisa que a gente precisa criar, a quantidade de boilerplate que a gente precisa adicionar no nosso código, a quantidade de informação que precisa ser adicionada ao nosso código, está agregando valor? Isso aqui está de fato nos ajudando a resolver o que a gente quer resolver?
Bom, a pergunta é o que a gente quer resolver. Na minha visão, né, numa empresa veterinária, que eu posso estar redondamente enganado, a gente vai basicamente agendar vacina, agendar banho, e é isso. De repente a gente vai ter preços diferentes pra cachorro e pra gato, porque cachorro é um pouco maior e dá mais trabalho, mas meio que é isso, né? De repente eu podia muito bem não precisar de nada disso aqui, não ter nem classe, honestamente. Eu posso ter algum certo tipo de estrutura de dados super simples, que vai ter um ID do animal, vai ter ali o nome do animal, o CPF do dono, e vai ter ali o tipo. Esse tipo pode ser um enum, que vai ser gato, ou cachorro, né? E aí, baseado no fato de ser gato ou cachorro, eu posso ter ali no meu software o quanto custa uma vacina, o quanto custa um banho, e quais vacinas eu posso agendar para gato, e quais vacinas eu posso agendar para cachorro. Agora, se ao invés de eu partir do pressuposto que existe algo que eu preciso que o meu software resolva, se ao invés disso aqui, né, se ao invés de eu partir do problema que eu quero resolver, eu parto do pressuposto que existe uma maneira correta de se modelar todos os problemas de software, e eu preciso construir essa modelagem para resolver os problemas de software, certo? Se esse é meu ponto de partida, eu vou ter necessariamente que parte do meu trabalho, parte grande do meu trabalho, vai ser escrever abstrações que talvez não abstraiam nada. Abstrações vazias. Se eu não parto dos requisitos que eu quero que o software cumpra, ou dos requisitos que o software pode possivelmente cumprir no futuro, se eu parto do pressuposto que existe um jeitinho, orientação a objetos de se resolver as coisas, eu tenho que grande parte do meu trabalho se torna, cara, o equivalente a embaralhar papéis numa mesa. Se torna o equivalente à burocracia, não existe outra palavra. E assim, novamente, isso aqui não é uma crítica à OOP, a orientação a objetos, no mundo das ideias puras. Tudo isso que eu tô falando, certo? A classe gato e cachorro que herdam da classe animal, se você olhar as grandes referências de orientação a objetos na literatura, ninguém tá te mandando fazer isso. Ninguém tá mandando você criar a classe animal, dessa classe criar o cachorro e criar o gato. Mas a nossa realidade, a realidade dentro das empresas e das faculdades ficou tão removida disso, a cultura ficou tão forte em cima da criação de boilerplate, e por motivos que em parte até são válidos, tá? Que assim, a gente vai ter uma situação que eu enxergo como escrever código por escrever código, porque é o jeito certo de se fazer as coisas. E isso, cara, até dói um pouco dizer isso, mas existem prós e contras aqui, existem prós fortes aqui. O fato da gente ter um engessamento forte aqui em como orientação a objetos, entre aspas, certo? Vamos dar nomes bois, em como javismo cultural existe, é o fato de que é muito mais fácil um programador não pensar do que ele pensar, e ele só seguir as regrinhas ali, só seguir o jeito Java approved de se fazer as coisas. Isso nos leva a algo que meu amigo Sam compartilhou esses dias, que é o seguinte: um projeto ruim em Node, com certeza, é muito pior do que um projeto ruim em linguagens como C# e Java. O fato é que ecossistemas dinâmicos são muito brabos, mas depende muito de dev-diff. Sim, um desenvolvedor desatento, um desenvolvedor ruim. Ou então, um desenvolvedor que não se importa muito com o produto, que tá fazendo ali só o seu trabalho mediano, realmente não liga muito, não tá pensando muito profundamente. Provavelmente esses engessamentos, essa cultura de existe uma maneira correta de se modelar os problemas de software, provavelmente é bem benéfico. Provavelmente vai prevenir com que ele faça código horrendo. No mundo real, na verdade, no mundo ideal, a gente tentaria fazer algo que se assemelha a Open Closed Principle, certo? Que é um princípio que dita que entidades como classes, módulos ou funções estão abertas para extensão e fechadas para modificação. O que isso significa, né? Significa que se eu tenho aqui a minha classe animal, essa classe animal, tudo que eu escrevi aqui na classe animal não vai precisar ser modificado, mas pode ser estendido. Se eu precisar de um pássaro, eu posso ter que o meu pássaro aqui é um tipo de animal. Isso é um bom objetivo, um objetivo, assim, ó, lindo a se ter, fantástico. Agora, vai fazer isso no mundo real, cara. Qual código que não vai ser reescrito? É muito, muito difícil tentar fazer uma abstração que vai ser adequada e vai seguir esse Open Closed Principle. É um bom objetivo pra você ter, concordo. A gente deve ter esse objetivo, a gente não vai conseguir. A gente pode também falar de David Parnas e Information Hygiene. Parnas vai te dizer que, por exemplo, a utilização de interfaces, utilizar de interface mesmo para ter um desacoplamento do código, vai facilitar muitas coisas. Esse princípio de Parnas é corretíssimo. Porque se eu bato no endpoint aqui, v1/payments, eu não me importo em como as coisas estão sendo feitas no servidor que está me dando essa API aqui. Eu não me importo, eu não ligo. Eu quero que essa API me retorne o ID de um pagamento e o valor de um pagamento. É isso que eu espero. Como eles implementaram, eu não quero nem ver o código deles, não quero saber a linguagem que roda por trás. O princípio de Information Hygiene é extremamente benéfico, certo? Diminui a nossa carga cognitiva ao lidar com código, faz com que a gente consiga criar coisas maiores, mais impressionantes, mais desacopladas e permite, em última instância, que a gente escale, que a gente faça bom software. Esses dois princípios
que são, assim, ó, coisas que a gente deve tentar, coisas que a gente deve almejar para. São princípios que fazem a orientação a objetos ser insuportável de se trabalhar com. Porque aí parece que a gente precisa chegar sempre numa abstração perfeita que vai ser estendida e que não vai ser modificada, e que toda e qualquer funcionalidade vai ter que estar perfeitamente desacoplada e atrás de uma interface, de um adapter, de algo desse sentido, certo? Você vai precisar de layers, de injeção de dependência entre todos os layers, e na prática, criar coisas que sejam assim, que tenham esse tal nível de desacoplamento, vai gerar possivelmente mais boilerplate do que aplicação de fato. Eu acho que é isso que está no centro da questão de por que as pessoas não gostam de orientação a objetos. É muito boilerplate, você precisa fazer muita coisa, e a criação desse boilerplate está muitas vezes desconectada do que a gente quer de fato fazer. Eu vou fazer aqui um espantalho de como eu vejo o OOP sendo aplicado. Sim, esse é um espantalho porque tem pessoas que fazem isso de maneira muito melhor, tem empresas que fazem isso de maneira muito melhor, mas aqui vai estar o nosso espantalho, certo? Eu quero fazer um request para OpenAI, é só isso que eu quero fazer. Num código procedural, o que eu teria aqui? Isso aqui é Python, eu vou usar requests, certo? Aqui em cima eu venho import requests, ou eu acho que no Python é from request, import request, eu acho que é isso. Aí a gente tem aqui request, eu faço meu request para OpenAI. Isso aqui é perfeitamente procedural. O código que a gente tem aqui, que a gente está olhando, é um código orientado a objetos, da maneira com que eu vejo isso sendo implementado, da maneira que eu critico. Tem muita gente que vai fazer código orientado a objetos que é muito melhor que isso daqui, certo? É um vídeo opinativo, em que eu estou criando um espantalho para te mostrar aquilo que eu não gosto. Tem como você fazer isso ser legal? Tem como você fazer isso ser legal. É o seguinte, né? Eu quero fazer um request para OpenAI, então eu vou pensar aqui que no meu mundo das ideias puras, eu preciso de um client ou eu preciso de um service, porque se em algum momento eu quiser fazer um request pro Gemini ao invés da OpenAI, certo? Eu preciso que esse código seja desacoplado, esteja perfeitamente modularizado, então eu não posso aqui no meu método main apenas fazer um request. Beleza, eu criei minhas abstrações, deu algum problema. Deu algum problema no request? Tem alguma coisa no request que não tá funcionando? Vamos encontrar o que não tá funcionando aqui, certo? Vamos olhar. Método main, a gente tem um client, que vem através do método makeOpenAI né, que faz um client. Esse método que vem da factory. Depois eu tenho um service, que é iniciado passando o client que veio da factory. Tem aqui o meu chat service, que recebe como parâmetro o client, que eu criei através desse método. E eu tenho aqui que a resposta é o método chatService.ask. Nota a quantidade de código que a gente precisa, a quantidade de lugares em que pode ter algo de errado que a gente vai ter que fuçar. Bom, o que esse client faz, né? O que é o client? Vamos abrir aqui para ver o que é o client. O client é isso daqui, ele retorna uma interface, um iLanguage Model Client. O legal disso daqui é que esse iLanguage Model Client, certo, essa interface pode ser implementada por outro client. Não precisa ser o client da OpenAI, pode ser o client do Gemini. Aí eu tenho esse builder tem um ponto .build aqui, eu venho aqui nesse ponto .build, esse ponto .build retorna um client da OpenAI, que recebe uma chave de API e um organization. Eu crio aqui no meu client da OpenAI, eu vejo o que o meu client da OpenAI faz. Esse client da OpenAI se inicializa, armazena o estado, que é a chave da API, certo? Isso aqui vai estar mantido no estado. Eu tenho aqui a organization, que vai ser mantido aqui também como estado. E eu tenho aqui a única responsabilidade dele, que é chat, que é isso daqui. É só isso daqui que ele faz. Ele chama a lib da OpenAI, ele faz um chat completion request, ele faz um create aqui. Isso aqui, inclusive, é outra abstração, né? Esse chat completion request aqui da OpenAI é outra abstração, que poderia muito bem ser um request simples de HTTP, né? Não tem problema. Nota, a gente tem um adapter, eu nem sei se esse adapter tá no lugar certo, tá? A gente tem um builder, a gente tem uma factory, a gente tem uma interface, a gente tem modelos aqui que modelam dados. Isso aqui, inclusive, é bem legal. Quanto mais você conseguir modular seus dados, é melhor. Data classes são positivos. A gente tem um service que... o service tem ask aqui também, né? Certo, o service tem ask e esse ask aqui faz alguma coisa. E a gente tem o nosso método main, que vai utilizar de tudo isso daqui de uma maneira extremamente desacoplada. E a pergunta que me fica ao ver algo assim é: qual é o problema que a gente está tentando resolver? Porque se o problema que a gente está tentando resolver é utilizar IA para responder a pergunta XYZ, bom, eu tenho uma maneira bem mais fácil de fazer isso daqui. Eu pego aqui, eu crio um método que se chama askOpenAI. Esse método askOpenAI aqui vai puxar do environment uma chave, vai fazer o request aqui para OpenAI e acabou. Não tem mais o que ser feito, certo? Ele recebe um prompt e ele responde um output. E aí você pode olhar para isso aí e perguntar: mas e aí? E quando você quiser fazer uma pergunta para alguém que não é OpenAI, quando você quiser fazer pergunta para Gemini? Legal, eu copio e colo isso aqui. Copio, colo, ask. Substitui aqui, ask Gemini. Mudo tudo que tem aqui embaixo, né, para ser baseado no que o Gemini precisa que seja, né? Certo, escrevo aqui um método para fazer o questionamento, a pergunta ali pro Gemini. E eu mudo aqui no meu método main, ó, ask Gemini. Uma alteração que, na minha visão, foi tão simples quanto fazer essa alteração aqui. De ao invés de make OpenAI client, eu ia ter que mudar isso aqui para make Gemini client. Eu acho que o problema de utilizar IA para responder XYZ foi mais bem servido com um código que vai direto ao ponto, que segue um
paradigma talvez mais procedural, talvez mais funcional, um paradigma que não precisa da criação de tantos objetos, ou objetos que criam objetos, ou factories, ou interfaces, ou coisas do tipo, porque esse era o problema que a gente queria resolver. E o escopo central para esse problema, a ideia aqui é que a forma com que eu visualizo isso evoluindo no futuro, eu visualizo isso evoluindo no futuro, né, meio que dessa forma aqui, com que eu vou, em algum momento, ter esse método aqui de Ask OpenAI, em algum momento ter esse método aqui de Ask Gemini. Se surgirem outras IAs, eu vou criar outros métodos, eu vou ter que escrever mais coisa, eu vou ter que escrever mais código. O que foi criado no OOP não é uma solução para utilizar IA para responder XYZ. Na minha concepção, não foi isso que foi criado. O que foi criado com o OOP foi criada uma modelagem para se implementar objetos que fazem requests para IA. Claro, o problema de utilizar IA para responder XYZ, o OOP fez, certo? A gente não pode dizer que não fez, eles resolveram o problema. E através da criação de muito mais código que seria necessário para resolver esse problema, eles também resolveram o problema de modelagem para implementar objetos que fazem requests para IA. A pergunta que sobra para mim, então, é: esse aqui era o problema que a gente estava tentando resolver? Esse é o core business da nossa empresa? O trabalho da empresa, o grosso do trabalho que os devs vão fazer na empresa vai ser implementar objetos que fazem requests para IA, ou isso é apenas incidental ao trabalho de verdade da empresa? Eu acho que aqui mora um pouco o centro da questão que eu tenho com o OOP, que é que parece que o trabalho em OOP é tentar resolver essas duas questões, é tentar resolver o Open Close Principle, é tentar esconder a informação, ao invés de primeiro focar na resolução do problema que a gente quer resolver de fato. E isso gera uma quantidade de trabalho muito maior do que precisaria ser criado de fato. Esse é o meu grande problema com o OOP, é que eu acho que muitas das vezes a gente não tá olhando para os problemas que querem ser resolvidos, a gente não tem um escopo, um ciclo de vida de software que corresponde ao que a gente está fazendo, e a gente acaba caindo num trabalho que é muito mais boilerplate do que aplicação. Lembrando, né, isso aqui é uma opinião pessoal, de alguém que trabalhou com muito OOP em algumas empresas que faziam isso de maneira bem boa, em algumas empresas que faziam isso de maneira não tão boa, e essa é a impressão que ficou pra mim. Se você pegar tudo isso aqui que eu falei e responder numa prova acadêmica da faculdade, eu não sei se tá certo. Eu não sei se o professor vai considerar que você fez um bom trabalho, honestamente. Mas, do outro lado da equação, a gente tem que muitos devs deveriam prestar mais atenção nisso daqui, principalmente quando eles fazem código que não é 100% orientado a objetos, né? Acho que deu. E eu tenho a impressão que eu vou precisar falar mais disso ainda. Eu acho que não acabou aqui.